versículo 13. Criança. Pessoal, vivemos, presta bem atenção, você que está aqui dentro da igreja. Vivemos o tempo mais difícil de servir a Deus, porque tudo nos serve. Tudo nos serve. Hoje você não consegue assistir uma televisão legal com a tua família, porque pode dar briga. Os comerciais da televisão incentivam só coisa ruim. É bebida, é nudez, é coisa errada. Você tem visto aí agora uma droga chamada K9. Essa droga ela está tão perigosa que ela foi falada no Jornal Nacional, na Rede Globo. Ela está sendo falada em todos os jornais. É de tirar a paz. É de tirar a paz do pai e da mãe, pensando hoje nos filhos. Eu tive que trocar meus filhos, o meu Marcos de 3 colégio, porque os meninos não deixam o Marcos em paz. Eles não deixam meu filho em paz. 3 colégios. Não tem mais respeito. Porque antigamente quem fumava respeitava. Eu lembro que não deixava a gente nem chegar perto. Não era assim na nossa época? Quem fumava lá nem a gente chegava perto. Hoje eles incentivam. E o meu filho, ele é muito inocente. Quem conhece o Marcos? Ele é muito puro. Ele é muito puro. E a pessoa pura, ela é boa do lado de Deus, mas ela é perigosa do lado do mal, porque ela não tem noção. Então a gente está vivendo num mundo muito, mas muito destruidor. E a Bíblia vai dizer que, olha que bonito, ó, vós sois o sal da terra. Nós somos o quê? Sal da terra. Nós somos o quê? Sal da terra. O sal, ele tem 2 funções. Ele serve para dar sabor e ele serve também para conservar a carne. Já percebeu isso? Antigamente não tinha geladeira. Então como que o pessoal matava os boi e conservava a carne? Lascando sal na carne. Quem já comeu a carne de sol? Acho que não é sol não, tinha que ser sal. Por quê? Porque o sal, ele conserva a carne. Jesus está dizendo que nós temos que conservar a nossa vida desse mundo. Assim como o sal conserva a carne, Jesus está dizendo que nós somos o sal. E a gente precisa se conservar a nossa carne desse mundo. Glorifica Ele. Assim a gente começa a vencer. Porque o mal quer destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós. Então Jesus, ele não quer que nós venhamos apodrecer a nossa vida espiritual neste mundo. Então ele faz a gente ser o que? O sal. E esse sal, ele tem que dar sabor. Esse sal, ele tem que levar vida. Você sabia que o sal misturado com mel, ele se torna um remédio?
Ou seja, nós somos o sal da terra. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo para curar as pessoas que estão lá fora. Você vê que para muitas coisas o sal ele serve para ajudar alguém. Você vê que você pode cozinhar a melhor comida, da melhor qualidade. É ou não é? Se não tiver, já estou arrumando um monte de cliente para ele. Se não colocar sal ali, não vai, é ou não é? É. Você pode fazer a comida mais cara do mundo. Se não tiver sal, não adianta. E o sal, ele tem que ser posto na medida. Então Deus, ele pede para nós sermos equilibrados. Não deixa aquela briga desequilibrar, não. A pessoa te magoou, o perdão, ele anula a acusação. Parece que é tão difícil pedir perdão. E o diabo faz isso realmente ser difícil. Porque o diabo sabe que quando a pessoa pede perdão, ela fica anulada daquela culpa, mesmo que a outra pessoa não te perdoe. Então você tem que ser equilibrado. Você não pode ser uma pessoa que fica cobrando muito a tua família, porque quem está dentro da igreja é você, não é eles. Então Deus conta mais com você do que com eles. Então você tem que ser aquela pessoa que tem que saber ganhar a tua família para Deus. O sal tem que estar na medida certa. O sal tem que estar no ponto certo. Por isso que Jesus fala: vós sois o sal da terra. Vocês conservam a carne de vocês contra o mundo, contra o pecado, contra as coisas erradas. Não vai jogando a tua vida, conservar e deixar quieto, separado, deixar de molho. Muitas das vezes, para a gente não errar, a gente precisa deixar a nossa vida em conserva. Porque se a gente se solta, a gente peca. A Bíblia vai dizer assim: ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal não servir para que ele serve, como ele vai restaurar o sabor? Não funciona. Certo? E para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E isso é verdade. Quando você vai na praia, você pisa onde? Que é o puro sal. A areia da praia serve para pôr na comida? E sal. Então o sal, para ter gosto, ele tem que ser tratado. Se ele não for tratado, presta atenção, porque Deus quer usar muito você. Você vale ouro para Deus. Você é uma pessoa muito prestável para Deus. Quem chamou de imprestável você foi usado pelo mal. Você é uma bênção. Só que você precisa conservar a sua vida. Você precisa conservar. Porque se você não conservar a sua vida, se você não tiver equilíbrio na sua vida, ao invés de você ter gosto na vida, você vai passar a ter desgosto. E você viu que quando você está com desgosto, é difícil alguém te dar importância? Todo mundo só quer ficar perto de você quando você está feliz. Quando você tem dinheiro, você está feliz, você está bem. Mas quando você está precisando, às vezes ninguém te liga. Nenhuma mensagem de bom dia você recebe. Até do grupo dela tira você. Então o que Deus está falando? A gente vai embora para casa. Deus está pedindo para você conservar a tua vida. Aleluia. Deus está pedindo para você conservar os teus caminhos. Conserva a tua boca.
Saiba que tem muita gente que vai ser usada pelo mal para tirar você da presença de Deus. Então seja uma pessoa que conserva. Quando você tiver, não tem. O que é santidade, pessoal? O que é santificação? É você mesmo num lugar difícil manter tua comunhão com Deus. Então nós temos que ter santificação. Por quê, pessoal? Porque a gente não consegue se isolar do mundo. Às vezes você vai numa festa, e naquela festa tem um monte de gente do mundo. Você pode ir? Você pode, mas ali dentro você tem que ter santificação. Te chamou para beber? Irmão, ó, vai na tua, beleza, você quer beber. Hoje eu tô tranquilo, parei, tô indo para a igreja, mas vamos aí. Sabe, tudo com equilíbrio. Ah, bispo, mas eu gosto de beber. Se você for beber, bebe com equilíbrio. Vai ficar mais fácil a tua libertação. O teu problema é que quando você vai beber, você já fica bêbado. Aí já funda mesmo tudo que é. Agora tem pessoas que não podem nem beber, porque um é o suficiente para ela virar a cabeça. Um gole é o suficiente para ela arrumar briga. Um gole é o suficiente para ela já querer fumar, cheirar bem. Então esse tipo de pessoa Deus não quer que já se liberta rápido. Porque às vezes pode perder a pessoa, quem tem ela. E vai chegar uma hora que você não vai sentir mais o prazer nessas coisas. Mas lembre-se que você é o sal da terra e você precisa se conservar nesse mundo. O sal serve para conservar a carne. Então Deus quer que a gente se conserva desse mundo. Quem tem direito? Não fica se acusando não. Se por teus erros não tivesse perdão, Deus não estaria aqui te orientando para você se andar na presença dele. Amém? Se acusa não. Se para você não tivesse jeito, Deus não estaria me usando para orientar você como você tem que viver. Pessoal, Deus é poderoso, gente. Deus é glorioso. Você tem noção do que Ele fez com a minha vida para hoje eu estar aqui no altar pregando a palavra para você? Ele teve que mexer com a minha mente, Ele teve que mexer com o meu coração, Ele teve que mexer com meus estudos, Ele teve que mexer com o meu futuro, Ele teve que mexer com todas as minhas opiniões, porque eu queria ser uma pessoa grande. Eu queria ser médico, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser piloto de avião, e eu era uma pessoa para frente. Eu sempre fui para frente. Ontem eu estava indo lá para o Braz pegar algumas coisas para a igreja, e eu passei do lado do Senai. Tem um Senai ali no Braz, não tem? Eu lembrei de quando a minha mãe fez a minha matrícula. Eu falei, Marco! Ele falou, o que foi, pai? Eu falei, Marcos, olha ali o Senai. Aí eu lembrei da minha infância. E minha mãe era rígida. Minha mãe não deixava eu parar de estudar de jeito nenhum. Ela me entregava para o pastor. Ela vinha fofocar para o pastor. Ô pastor, o meu filho é obreiro, ele não está indo para a escola, viu? Então, eu tinha que ir. Ela não queria deixar eu ser pastor, porque ela queria que eu estudasse. E ela me matriculou no Senai. E vai eu fazer prova para ser torneiro mecânico. Vou contar uma coisa para vocês. Nessa época eu estava já com ser chamado para ser pastor. E eu era muito inteligente. Eu fiz a prova tudo errado para mim não passar. Eu falei, eu não vou fazer. Eu fui e obedeci, mas eu chutei tudo. Porque eu tinha um chamado para ir para o altar, e foi quando Deus me chamou. Glória a Deus. E Deus me colocou aqui só para falar com você. Deus, Ele mudou todos os trâmites da minha vida, porque Deus sabia que um dia a gente ia se encontrar. E Deus, Ele ama muito você. Então glorifique o nome de Deus.